Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. Eu sou o Arthur, professor independente de inglês, e hoje eu tô sozinho. Não tenho convidados, porque eu quero começar a conversar com vocês sobre alguns aspectos que estão muito presentes no universo do professor particular. Principalmente aquelas coisas que estão presentes no universo do particular e não estão presentes quando você trabalha para alguma instituição. E hoje eu quero bater um papo com vocês especificamente sobre aquela primeira conversa, o placement de alunos que procuram para aulas independentes. Bom, o que é o placement? Basicamente é uma avaliação de nível. É você fazer uma avaliação com o aluno para saber qual é que é o nível que ele está, para saber qual é que é o nível que você vai começar a dar as suas aulas. E eu quero mencionar aqui 8 erros que eu já cometi ao longo da minha carreira em momentos diferentes exatamente nessa avaliação. Por que essa avaliação é tão importante? Ela é o primeiro contato, é a primeira impressão que você vai passar para o seu aluno. Tirando, claro, as mensagens que você talvez já tenha trocado com ele antes, mas o placement é o momento que você vai ter a oportunidade de mostrar não só as suas habilidades linguísticas, mas também as suas habilidades didáticas, dar uma demonstração para aquela pessoa da forma como você interage, da forma como você trabalha. Esse é um momento crucial do processo e tem algumas armadilhas que a gente precisa evitar. A primeira delas vai parecer óbvia, mas é simplesmente você não fazer um placement, ou você partir do pressuposto do relato do aluno. Eu sou de tal nível, ou você deixar para fazer um placement em uma primeira aula. Bom, por que eu sou contra isso? Eu acredito que o realizar essa avaliação mostra uma dedicação de você entender qual é que é o ponto de partida, de você coletar um pouco mais de informações sobre aquela pessoa, você mostrar que você está sensível às demandas daquela pessoa, dedicado a entender qual é que é a real preocupação e como aquela pessoa funciona no processo dela de falar um segundo idioma. E entender isso logo de cara, antes de iniciar qualquer coisa, demonstra um carinho, demonstra um cuidado, demonstra uma preocupação. E é muito comum pessoas relatarem uma compreensão e uma capacidade de uso do inglês abaixo da que elas estão de fato habilitadas a usar. Então, é muito comum pessoas intermediárias dizerem que tem nível muito básico, é até muito comum pessoas extremamente avançadas dizerem que tem níveis intermediários do idioma. Basicamente, as pessoas não sabem exatamente quais são os parâmetros que são levados em consideração quando a gente faz essa avaliação, e nem é a obrigação dela saber. É a obrigação do professor ter ferramentas e fazer essa análise de forma minuciosa para saber exatamente qual é que é o ponto de partida, conseguir classificar aquela pessoa de forma a não perder tempo quando você vai iniciar um curso. Então, não deixa de fazer um placement. Acolha o que a pessoa fala. A pessoa disse que é de um nível básico, beleza, maravilha, vamos conversar, vamos bater um papo para eu ter exatamente noção do que é esse básico que você está dizendo, o que é esse intermediário que você está dizendo, conduza a sua avaliação, tire as suas conclusões, observe o que a pessoa tem a produzir. A segunda delas é um risco que é meio que conectado a essa primeira, que é cuidado para não enviar links de avaliações genéricas. Se você envia um link de uma avaliação que foi feita por uma outra escola, uma outra instituição, você incorre em alguns perigos. Um deles é essa avaliação não ser exatamente condizente com a sua prática de ensino. Por mais que a avaliação você goste bastante da avaliação, muitas vezes a avaliação ela não vai ter os mesmos critérios que você usaria para tirar suas conclusões. Então eu tomaria um pouco de cuidado ao simplesmente entregar um link para uma pessoa e pedir para que ela faça avaliação por conta própria. Ainda porque você não vai ter exata noção de quais foram os recursos adicionais que aquela pessoa usou para responder as perguntas. Você não sabe se um erro foi incidental ou foi porque ela realmente não sabe aquela resposta. E você não sabe se um acerto em uma questão foi um acerto que foi propositado, que a pessoa realmente sabia a resposta para aquela pergunta. Tem uma outra questão também que muitas vezes o resultado gerado por essas avaliações genéricas não são exatamente encaixados nos critérios que você usa para classificar os seus alunos. Então, cada professor vai ter a sua forma de classificação baseada na sua realidade. Será que essa avaliação vai de fato te dar uma classificação que você vai conseguir adaptar e adequar exatamente para a sua realidade?
pensa nisso antes de mandar o link de uma avaliação genérica e se basear exclusivamente nele. Eu recomendo muito que professores façam, de fato, uma entrevista com a pessoa, conversem com a pessoa para saber qual é que é o nível dela. Só que também nesse sentido tem alguns perigos, tem alguns riscos que a gente tem que evitar. E um deles é você conduzir uma entrevista que seja muito curta e muito genérica. Sim, a gente precisa trabalhar da forma mais eficiente possível, tem coisas que a gente precisa fazer que vão entrar no meio da nossa rotina, escapam um pouco da nossa rotina, a gente tenta fazer a coisa de forma mais breve, eu entendo isso. Mas tem algumas economias de tempo que são um pouco arriscadas, e uma delas é você conduzir uma entrevista muito simples. Às vezes, a diferença de um nível B1 para um nível B1+, ou de um nível B1 para um nível B2, estão em alguns detalhes, e estão na capacidade da pessoa de explorar alguns assuntos que você precisa garantir em algumas entrevistas. Então, toma cuidado para não manter a conversa em um campo muito genérico, falar muito de coisas mais imediatas e não explorar alguns assuntos mais hipotéticos. Conforme você perceber que o seu aluno evolui na conversa, pergunta de coisas mais abstratas, pergunta de coisas mais afastadas da zona de conforto, da realidade dele. Eleva essa conversa até um nível que você tem segurança para dizer: essa pessoa é de tal nível, essa pessoa tem tais lacunas e um bom trabalho com essa pessoa envolve isso, isso e isso. Cuidado na hora de economizar e de querer fazer a coisa meio a toque de caixa. Além do que, isso acaba passando também uma impressão até meio ruim. Também no sentido da entrevista, um outro erro que eu cometi foi ir muito direto ao ponto. É muito comum pessoas que procuram aulas particulares ou que procuram aulas com professores independentes terem uma insegurança na hora de falar o idioma. Levar essas pessoas a produzirem o idioma de forma muito abrupta pode gerar uma certa aversão e pode causar um certo desconforto. Então, cuidado na hora de introduzir a conversa, pensa bem como você vai querer introduzir o assunto com a pessoa, o que você vai querer falar para deixar a pessoa mais confortável. Considere seriamente incluir falas do tipo: tá tudo bem se você não souber responder, tá tudo bem se você quiser usar o português para me dar a resposta, eu posso te ajudar com algumas coisas, pode ficar tranquilo, faça o que você conseguir. Inclua essas coisas na sua aproximação com o seu prospect, né? Que vão te ajudar bastante na hora de você estabelecer essa relação e tornar essa relação saudável desde o início, para a pessoa já sentir que ela pode ficar à vontade com você, que você vai ser receptivo, receptiva para as demandas dela, para as dificuldades dela. Um quinto erro que eu já cometi nas minhas avaliações de placement é avaliar coisas que estão fora do escopo do que a pessoa diz que é o objetivo dela. Eu tive alunos que buscaram aulas de inglês, por exemplo, para prestar provas de mestrado ou doutorado em uma instituição. E normalmente essas provas de mestrado e doutorado, elas envolvem leitura de texto e resposta em português. Nesses casos, quando a pessoa vem com uma demanda específica dessa, não existe motivo para eu, na minha avaliação de placement, nessa avaliação inicial, avaliar a fala dela. Eu tenho que entender um pouco melhor de onde que essa pessoa está partindo no ponto de leitura e na capacidade dela de articular parágrafos e frases em português de forma escrita para conseguir responder a prova e para conseguir deixar os pontos de vista claros na prova. Então, eu preciso conduzir um placement que seja condizente com um objetivo mais imediato daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa precise do inglês posteriormente, que ela vá fazer uma viagem, mas está tudo bem, deixa ela mostrar esse interesse posteriormente e aí avaliar esse interesse posteriormente. Inicialmente, se você começa a avaliar muitas coisas que estão fora do objetivo que a pessoa está dizendo, isso mostra uma certa insensibilidade para o que a pessoa te disse. Ó, eu falei que eu queria tal coisa, então por que você está avaliando isso? Qual é a função? A menos que você consiga justificar bem do porquê que aquilo está sendo feito, talvez seja uma boa ideia você se manter restrito
ao que a pessoa está pedindo e ao que a pessoa está procurando naquele momento. Eventualmente vocês podem descobrir outros objetivos e ao longo das aulas, então, se a pessoa de fato vier a fechar um contrato com você, você pode conduzir outras pequenas experiências e avaliações ao longo das aulas para ir testando o que a pessoa consegue produzir para atingir outros objetivos. Mas em um primeiro momento a pessoa trouxe uma demanda, se centra naquela demanda e se propõe a avaliar o que a pessoa está querendo para aquela demanda específica. Um sexto erro que eu cometi conduzindo essas avaliações iniciais é me basear única e exclusivamente, ou em grande parte, em erros gramaticais que a pessoa está cometendo. É muito comum alunos de diferentes níveis, de básicos a avançados, cometerem erros relacionados a, por exemplo, o uso de do ou does, don't ou doesn't, cometerem erros no uso de passados, cometerem erros no uso de artigos an, cometerem erros no uso de preposições ou erros no uso de artigos definidos como the. Esses assuntos que normalmente são tratados em pontos mais elementares no curso não necessariamente indicam que aquela pessoa está em um nível elementar, está em um nível mais básico, se ela não conseguir produzir aquilo. Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade de compreensão e uma capacidade de expressão bastante fluida, mas ela tem dificuldade nesses aspectos básicos. Então, não vale a pena você colocar aquela pessoa em um nível muito básico simplesmente porque ela está cometendo aqueles erros. Atenta para coisas que aquela pessoa consegue fazer e foca nas habilidades daquela pessoa antes. Coisas do tipo: essa pessoa consegue produzir frases, consegue argumentar nesse sentido, tem tal vocabulário, ela consegue responder bem, ela tem dificuldade ou não para entender as perguntas que eu estou fazendo, ela é bem engajada no tópico ou não, ela consegue desenvolver determinado assunto. Vejam essas outras coisas e usem o CFR para orientar essa conversa de uma forma um pouco mais fundamentada, para ajudar a tomar essas decisões. Não use simplesmente critérios gramaticais para tirar essas conclusões. Caminhando aqui para o final, um sétimo erro que eu já cometi conduzindo avaliações de proficiência é não realizar um registro dessas conversas. Esse registro ele pode ser tanto na forma de áudio como na forma de vídeo, e nesses casos eles são registros que precisam ser consentidos, então você precisa coletar o consentimento da pessoa antes de realizar de fato o registro, ou eles podem ser registros escritos, então ao longo se a pessoa não consentir para um áudio ou para um vídeo que você deseja gravar, é importante você fazer um registro escrito e manter anotações que vão te ajudar a olhar para aquela pessoa depois de avançar um tempo de curso, qual é que foi a evolução daquela pessoa ao longo do tempo. Essa primeira conversa que vocês têm é muito importante que ela fique registrada de alguma forma para poder gerar esse parâmetro de comparação. Não só para você poder tomar decisões quanto às suas aulas, quanto também para você poder mostrar para o seu aluno, olha como foi a sua evolução desde a primeira vez que a gente conversou até hoje, e gerar outros registros em outras ocasiões ao longo dos cursos conforme você fizer, é claro. Mas essa primeira conversa é muito importante para gerar essa memória e para gerar esse senso de conquista e esse senso de avanço, você poder passar isso de forma clara para o seu aluno. Por último, um oitavo erro que eu cometi em avaliações iniciais, em placements, é de não dar um feedback para aquela pessoa. É muito importante depois dessa conversa, depois de você coletar algumas informações sobre aquela pessoa e identificar qual é o nível, de você dar essa devolutiva. Olha, eu estou te classificando nesse nível por esses e esses e esses motivos. Eu notei que você tem essas e essas e esses atributos. Eu notei que você tem essas e essas e essas dificuldades, que são coisas que a gente vai se propor a trabalhar ao longo do curso. Isso mostra que você está olhando para aquela pessoa de forma crítica e você sabe o que você está falando, você sabe qual é que é o caminho que você quer conduzir com aquela pessoa, baseado nas dificuldades dela. E você, já cometeu alguns desses erros? Ou tem mais algum que eu esqueci, que também acontece de vez em quando? Deixa aqui nos comentários e vamos conversando. Um abraço e até a próxima.